Olá, começa agora o Inteiro Teor. Nesta edição, acompanhe as especificidades de uma prática usada por muitos brasileiros para adquirir bens, inclusive imóveis. Estou falando do leilão. Não sai daí! O TRF da Primeira Região confirma a decisão que desfez arremate de fazenda adquirida em leilão por falta de pagamento. No IT Entrevista, especialista fala sobre as regras para adquirir bens em leilão. E no IT Notícias, confira decisões que fazem a diferença na vida de muitos brasileiros. É a partir de agora. Vem com a gente. Os leilões judiciais são uma excelente oportunidade para adquirir bens a preços atrativos. Mas antes de dar um lance, é importante entender como essa modalidade de compra funciona. Primeiramente, é preciso conhecer as características dos bens que estão sendo leiloados, pois alguns podem estar inclusive com problemas legais que precisam ser solucionados. Além disso, é fundamental estar atento aos prazos e regras estabelecidos pelo juiz responsável pelo leilão. Seguir esses cuidados pode garantir que você feche ótimos negócios e evite problemas futuros. Entre o final de 2019 e 2021, o mundo foi impactado pela pandemia de Covid-19. Além de trazer prejuízos à saúde, o vírus também prejudicou a vida financeira de muitas pessoas. Muitos comerciantes fecharam as portas e a economia praticamente parou. E isso sem falar nas dificuldades de pagar contas. Com certeza. Eu, como meus filhos também. Todos nós tivemos, sim. A minha mãe teve, né? Porque ela parou de trabalhar por um tempo, mas depois ela voltou. Não fiquei sem renda, mas meu esposo ficou. Eu sou fichada, então tivemos um acordo com a empresa. Então era só minha renda mesmo para sustentar a casa. Dados de uma pesquisa da Unicamp do final de 2021 mostram que 86% dos brasileiros tiveram sua vida financeira muito prejudicada com a pandemia e 76% reconhecem que não estão conseguindo administrar bem as finanças desde que a crise sanitária começou. Sujei meu nome, fiquei desempregada. A vida parou, até hoje eu não consegui limpar. Lucas Barbosa, que é garçom, precisou contar com a compreensão do dono do imóvel alugado por ele. Tava um pouco difícil mesmo, porque tudo fechado, tava movimentando nada, mas graças a Deus deu certo. E você ficou sem pagar alguma conta? Fiquei, né? Aluguel principalmente, mas o dono do aluguel cooperou com a gente também, ele entendeu, né? São incontáveis as situações de apertos financeiros vividas por conta da pandemia. E cada caso é um caso. E mesmo por ocasião da crise sanitária, nem todo compromisso financeiro pôde ser ajustado ou perdoado. É o caso de um arremate de leilão que chegou a ser julgado aqui no TRF1. Um empresário perdeu a fazenda arrematada em leilão por falta de pagamento. No momento do arremate, ele pagou 25% do valor do imóvel e parcelou o restante em 31 pagamentos de R$58 mil, mas só pagou 2 prestações e ficou 12 meses sem apresentar nenhuma justificativa. O descumprimento das regras estabelecidas na compra levou ao cancelamento do arremate. O caso analisado pela terceira turma do TRF1 foi sobre a compra da fazenda Boa Vista em um leilão no estado de Goiás. Após a 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado determinar o desfazimento da arrematação, o empresário recorreu ao TRF1 para tentar manter o negócio. Ele alegou problemas financeiros em razão da pandemia e apresentou proposta de reparcelamento. Segundo ele, a propriedade estava sendo utilizada para a criação de gado, de modo que os retornos financeiros seriam utilizados para concluir o pagamento. Mas, conforme o entendimento do relator, desembargador Ney Belo, o pedido não está em conformidade com as regras do leilão. Esse especialista explica os critérios de arremate. Uma vez que o arrematante ele fica inadimplente, ele deixa de pagar, ele está descumprindo com as regras do leilão.
ele está prejudicando, inclusive, o próprio credor da ação, que está lá há anos perseguindo o crédito e tentando recuperar seu crédito. E aí alguém arremata, e com o dinheiro da arrematação o credor iria receber o crédito, mas ele deixa de pagar, ele atrasa ainda mais o recebimento do crédito, e a lei prevê como penalidade, não só que ele pode perder o valor das parcelas, mas ele ainda pode ser executado com relação ao saldo devedor, né? E tem que seguir o que a lei diz, e não existe a possibilidade de você ficar negociando com a lei. O relator destacou os artigos 895 e 897 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que o inadimplemento do arrematante é suficiente para autorizar o cancelamento da arrematação por parte do credor, com o retorno do bem a novo leilão, no qual não se admite a participação do arrematante inadimplente. Ney Belo também ressaltou que não há nos autos provas suficientes de que o apelante agiu de boa fé, pois ficou sem pagar as parcelas devidas por quase 12 meses, sem qualquer manifestação sobre a descontinuidade dos pagamentos, e que, pelo contexto processual, seria lícita a convocação do segundo colocado no leilão. Se você já fica inadimplente e você é notificado e não paga, você justifica a rescisão, né? Isso pode ser 7 dias, pode ser 30 dias, no edital geralmente se prevê 30 dias, então 12 meses realmente é um prazo absurdo aí para se eventualmente tentar se defender para dar continuidade na arrematação se a pessoa está 12 meses sem pagar, foi notificado e já decorreu os prazos legais aí para rescisão do negócio. Quais as vantagens e desvantagens de se adquirir um imóvel pelas regras de um leilão e pelo sistema financeiro de habitação? No item Entrevista, o advogado Léo Rosenbaum dá as dicas para a gente. Você pode diferenciar para a gente as regras de financiamento pelo Sistema Financeiro Habitacional, o SFH, e o leilão? É muito claro, as regras de financiamento do leilão são diferentes do sistema financeiro, porque no leilão você pode parcelar em até 60 vezes, né? Enquanto que no sistema financeiro habitacional você pode financiar em 30 anos um imóvel, né? Então é diferente o valor das parcelas, até os encargos que são cobrados, porque o banco cobra juros, e no financiamento de leilão, na verdade, quando você faz uma proposta, primeiro que você tem que fazer uma proposta e você tem que pagar pelo menos à vista 25% do imóvel, você tem que depositar no ato, e os outros 75%, você que indica qual que vai ser a correção que vai ser aplicada para essas parcelas. E isso vai ser submetido a um leilão e aquela proposta que for melhor vai ser a vencedora, né? Então, as regras para o leilão e para o financiamento, elas estão no Código de Processo Civil, e elas também estão na Lei de Execuções Fiscais para imóveis que vão, ou na Lei Trabalhista, para imóveis que vão pela Justiça do Trabalho. Então, dependendo do leilão, são regras específicas para financiamento, mas via de regra você pode parcelar em 60 vezes com um pagamento à vista de 25%. Então, seria basicamente essas as diferenças entre a aquisição do imóvel em leilão com relação à aquisição do imóvel no sistema financeiro habitacional. Então, em um financiamento pós-leilão, não necessariamente haverá encargos de juros? Geralmente, quando você faz uma proposta num leilão, ela tem que ser homologada pelo juiz, né? Então, se você vai fazer um parcelamento e você não vai colocar uma correção monetária para as parcelas vincendas, se a sua proposta for a única do leilão e ela atingir o valor mínimo para o leilão, mesmo que você não coloque juros, o juiz pode validar essa proposta. Agora, se tiver outra proposta com alguém que vai falar assim, olha, eu vou pagar o saldo 1% ao mês, ou que vai aplicar a esse saldo o IGPM ou IPCA ou outro índice de correção, às vezes o edital mesmo indica para parcelamento qual que seria o fator de correção monetária, né? Mas se não indicar, e você também não mencionar e sua proposta passar e o juiz homologar, não vai ter juros. Para finalizarmos, você pode falar um pouco sobre o que é importante ficar atento quando se pensa em participar de um leilão? As pessoas precisam saber que para arrematar um imóvel em leilão, primeiro que sempre é bom consultar um advogado
por conta de que tem pendências que podem eventualmente prejudicar a aquisição. Às vezes você compra um imóvel em leilão que tem indisponibilidade na matrícula, outras dívidas que pesam sobre a matrícula que você não consegue cancelar e você paga por um imóvel que eventualmente você pode até perder lá na frente por conta de que tem outros credores que estão envolvidos. Não só isso, quando você dá lance num leilão, tem a responsabilidade que se você não pagar o valor da proposta, o Código de Processo Penal, inclusive, prevê isso como crime, né? Você atrapalhar o juiz, né? Ou o judiciário, porque o judiciário, o leilão, é para que um credor ele recupere a dívida junto ao seu devedor. E uma vez que tem um leilão e alguém dá um lance e não arca com as prestações, se ficar comprovado que houve uma fraude, isso daqui é crime. Né? E assim, não tem negociação, não é que nem uma compra e venda que você pode negociar com o vendedor. Quem determina o que vai acontecer no leilão é a lei. Então, você precisa estar muito ciente, não só a lei e o edital do leilão, você precisa ler com cuidado o edital do leilão, saiba da sua responsabilidade que você pode perder, inclusive ser penalizado. No leilão tributário, o seu nome pode ser inscrito na dívida ativa e você pode ser cobrado com uma execução judicial sobre isso e perder tudo aquilo que você pagou. Doutor Léo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no IT Entrevista. Joia, que é isso. E nós que agradecemos. Decisões que influenciam e fazem a diferença na vida de muita gente em toda a primeira região. É no IT Notícias. A quinta turma do TRF da primeira região confirmou a sentença que negou o pedido de admissão ao programa Mais Médicos feito por um profissional não habilitado para exercer a medicina no país. Em seu recurso, o médico afirmou que o Ministério da Saúde teria utilizado critérios ilegais de seleção no edital número 4 de 2021, impedindo injustificadamente a participação de médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras e de médicos estrangeiros sem habilitação para o exercício da medicina no Brasil. No entanto, ao examinar a apelação, a relatora desembargadora federal Daniele Maranhão afirmou que os critérios de seleção do edital estão de acordo com as normas brasileiras, pois a prática da medicina no país exige um diploma válido, emitido por uma universidade brasileira ou revalidado. A magistrada explicou que a aceitação de profissionais formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, sem diploma revalidado no Brasil, é uma exceção legal, permitida em casos de carência de médicos em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual o Poder Público emitiu editais específicos, o que não foi caso do edital contestado no processo. Assim, uma vez que o autor não atende aos requisitos estabelecidos e não havendo ilegalidade no edital, não cabe ao Poder Judiciário forçar a administração a incluir categorias de médicos que não atendam aos requisitos exigidos, prejudicando a alocação imediata dos profissionais selecionados. Sendo assim, a desembargadora votou pela manutenção da sentença, o que foi acompanhado pelo colegiado. E um instrutor de tiro recorreu ao TRF1 contra a sentença que o condenou a pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto por utilizar marca, logotipo, sigla e símbolo identificador da Polícia Federal em um cartão de visitas. Ele alegou que não havia no processo elementos que comprovassem a materialidade e a autoria do delito. O Ministério Público Federal também recorreu, requerendo, por sua vez, aumento da pena. No TRF1, o relator, juiz federal convocado Marlon Souza, considerou que a autoria e o elemento subjetivo são inquestionáveis, tendo em vista o depoimento de testemunhas e os documentos apresentados. Segundo ele, o apelante agiu com o intuito doloso de levar os consumidores a acreditarem que se tratava de um serviço prestado por um agente oficial vinculado à Polícia Federal, aproveitando-se da confiabilidade da instituição, devendo a sentença condenatória ser mantida. Com relação ao pedido do NPF, o magistrado votou por elevar a pena em 3 meses, resultando em 2 anos e 3 meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto,
mantendo a substituição da pena por 2 penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, conforme determinado em sentença condenatória. Por hora, vamos ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!